Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Christian Russell e hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre evolução. Para início de conversa, para a gente poder contextualizar um pouquinho sobre essa temática, eu trouxe aqui, só para a gente poder fazer uma contextualização, o desenho Pokémon. Né? Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, foi por isso que eu trouxe. No Pokémon, olha só como é que tá aqui de exemplo, né? Olha aqui no leizinho, a gente tem um Pichu, e esse Pichu ele pode evoluir para Pikachu, e desse Pikachu pode evoluir para Raichu. Ali nesse desenho, né? Os Pokémons, eles podem evoluir se treinarem muito, sabe? Se eles treinarem muito, se eles passarem por uma série de coisas, eles podem acabar evoluindo. E nesse desenho ali, né, o que acontece muito é que quando ele evolui, quando aquele Pokémon evolui, ele geralmente fica mais forte, mais rápido do que a versão anterior dele. E aí eu pergunto pra vocês, será que acontece isso na vida real também? Será que necessariamente quando uma espécie evolui, quando ela muda ao longo do tempo, ela necessariamente fica mais rápida? Ela necessariamente fica mais forte? É isso que significa evolução? Só você ficar mais forte ou algo do tipo? A gente, por exemplo, enquanto espécie humana, a gente ao longo do tempo, será que a gente ficou mais forte? Será que a gente ficou mais rápido? A nossa mordida, será que ela ficou mais potente ao longo do tempo? Será que é assim que acontece a evolução? Então a gente vai hoje descobrir mais ou menos como acontece, tá bom? E para iniciar, a gente vai começar estudando a teoria evolucionista de Lamarck, esse carinha que está aparecendo aqui na televisão. Eu trouxe alguns pontos principais que a gente vai estudar sobre ele hoje, tá bom? Que no caso é o transformismo, olha ali o leizinho na televisão, e o uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos lá. Falar de Lamarck, cara, é algo muito legal, é algo muito incrível, porque ele foi muito importante. A gente está aqui falando aqui de transformismo. O que é isso? Ele foi um dos primeiros cientistas a defenderem que as espécies podem mudar, ou melhor dizendo, que as espécies mudam ao longo do tempo. Na época de Lamarck, ainda era muito forte uma maneira de pensar, eu diria, tá? Chamada fixismo. O que é esse fixismo? Era justamente essa crença, que não é uma teoria científica, tá bom? É justamente essa crença que dizia que as espécies não mudam ao longo do tempo. As espécies, elas ficam daquela mesma forma para todo o sempre. Então, o Lamarck ele foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros cientistas a defender o transformismo, a dizer, não, gente, as espécies mudam sim. Aí ele vai lá e tenta elaborar uma teoria para poder explicar como que isso acontece. Aí a gente entra nesse primeiro tópicozinho aqui, olha ali na televisão no laser, que é o uso e desuso. Vamos lá. O que Lamarck acreditava e dizia? A gente está ali no meio, enquanto um ser vivo. O meio, quando eu digo é onde a gente está, tá bom? O meio, ele vai desencadear uma série de necessidades da gente. Por exemplo, vamos supor que agora eu começasse a ter a necessidade de ficar mais forte, porque eu estou começando a competir com outras pessoas, tenho que ficar mais forte porque eu preciso me alimentar, então vou lá e vou ficando mais musculoso, vou ficando mais forte e tal. Ou senão também as minhas presas estão muito rápidas, então eu vou lá e começo a ficar mais rápido porque as minhas presas estão muito rápidas. Então a minha perna fica bastante desenvolvida, o meu sistema circulatório fica bastante desenvolvido, eu começo a me adaptar diante das necessidades do meio que eu estou. Era basicamente isso que ele pensava. O meio faz com que a gente crie novas características para poder sobreviver ali, entende? E não só isso que ele acreditava, aí vem essa questão aqui, a lei da transmissão, olha na televisão, dos caracteres adquiridos, que é justamente o seguinte: no momento em que eu desenvolvo uma característica para poder estar vivo naquele meio,
essa característica é passada para as minhas proles. Então, se por exemplo, eu fiquei um pouquinho mais rápido, fiquei um pouquinho mais forte, porque o meio estava fazendo com que eu tivesse essa característica, os meus filhos também herdariam um pouquinho dessa característica, ou muito, né? Eles ficariam também rápidos, ficariam também mais fortes. Tanto é, olha só, em termos de aplicabilidade para a gente poder ver. Lamarck, ele vem trazer um exemplo muito típico, né, que a gente da biologia conhece muito, em relação a como que aconteceu esse alongamento exacerbante do pescoço das girafas. Aí tá aqui, ó, olha ali na televisão no leizinho, ó. Tá aqui a girafa pequena, tá? Com o pescoço não muito grande assim. Aí a girafa, ela começa a ter a necessidade de esticar mais o seu pescoço para poder pegar o alimento, para ela poder sobreviver. Então ela começa a desenvolver, começa a esticar o pescoço. E ela vai tendo filho. E conforme o tempo, ó, a girafa, o pescoço dela já aumentou ainda mais. E ela vai desenvolvendo essa parte do pescoço, vai fazendo força, vai levantando, e o pescoço vai aumentando, o pescoço vai aumentando. Aí quando vê, as girafas estão tudo com o pescoço grandão, né? Porque de tanto que ela teve que usar o pescoço dela, de tanto que ela teve que ficar esticando. Então era assim que ele pensava. E no momento que você vai esticando, aquela característica vai sendo passada para as próximas proles, né? Era assim que ele pensava. Mas a gente, com os conhecimentos de hoje, com os conhecimentos de Darwin, a gente vê que não necessariamente funciona assim, né? Vamos lá, vamos ver como nosso querido Darwin, o tão conhecido pai da evolução, como ele via, como ele percebia, né, o processo de evolução. Olha só ele aqui, ó, olha ele no leizinho, o Darwin aqui. Vamos lá? Para poder abordar a teoria de Darwin, a gente vai abordar os seguintes pontos aqui. Que os seres não são iguais, olha ali na televisão, os seres não são iguais. A gente vai conhecer um pouquinho também do que é essa tão chamada seleção natural. E também essa frase aqui, que é muito conhecida, né? Que os mais aptos sobrevivem. É os mais aptos que sobrevivem. Vamos lá? Vamos começar. Num determinado grupo, numa determinada espécie, o comum, o normal, é que haja uma certa diferença entre um ser vivo e outro daquela determinada espécie. Como assim? Vou explicar para vocês. A gente, por exemplo, da espécie humana, eu tenho 1,70 m. Desculpa, eu tenho 1,80 m. Mas todos os humanos têm 1,80 m? Não é assim que funciona, não é? Não é assim que funciona. Tem ser humano que vai ter 1,90 m, tem ser humano que tem 1,60 m, tem ser humano que tem 1,80 m e assim por diante, né? Cada um vai ter um. Então, o normal é que numa espécie haja essa diversidade, haja essa variabilidade. O que acontece? Olha como é que Darwin pensava. Darwin, ele, quando foi elaborar a teoria dele, ele foi bastante influenciado pelos estudos de Thomas Malthus. Então, como é que Darwin pensava? Tá lá o meio, tá lá ali o ambiente. Aquele ambiente, ele não tem alimento suficiente para poder comportar, para poder acompanhar o crescimento populacional. O crescimento populacional é muito, muito maior do que o ambiente consegue suportar. Ele pensava dessa maneira. Então, o que acontecia? Nesse momento em que havia esses seres vivos crescendo em termos de população e o ambiente não suportando, acontecia a tão chamada, que ele fala bastante, a tão chamada luta pela vida. Começa a acontecer uma competição em que os mais aptos irão sobreviver. Entende? Por exemplo, está ali uma presa. Aí tem um predador X de uma espécie e um predador Y de uma outra espécie. Eles começam a competir, por exemplo, para poder pegar aquela presa. Ou mesmo entre herbívoros, começa a competir para poder pegar aquele território, para poder se alimentar daqueles vegetais ali. E daí por diante, vai acontecendo essa luta pela vida, em que vai acontecendo uma seleção natural. Olha na televisão, uma seleção
natural, que é justamente o meio, a natureza, aquele ambiente selecionando os mais aptos. No caso dos predadores, por exemplo, se as presas estão ali, os predadores podem competir, aí acontece dos mais rápidos, por exemplo, conseguirem pegar aquela presa. Ao mesmo tempo também acontece a seleção nas presas, porque aquelas mais rápidas, né, elas que vão conseguir sobreviver, por exemplo, entende? Então a seleção vai acontecendo de diversas maneiras, de diversas formas, entende? O meio ele vai selecionando aquelas características viáveis para aquele ambiente. Aí o que acontece, gente, é o seguinte, a gente está falando aqui que os mais aptos sobrevivem. Só que, quando a gente escuta aí por aí, o pessoal quando vai falando de os mais aptos sobrevivem, às vezes ficam usando como se fosse sinônimo dos mais fortes, sabe? Assim, quem é mais forte, quem é mais veloz, ele é o mais apto. Na verdade, não. Esse conceito de mais apto é justamente aqueles seres vivos que conseguem deixar mais proles naquele ambiente, entende? Esse é sinônimo de ser mais apto. Às vezes, nem sempre você ser muito grande é bom para você conseguir sobreviver. Se, por exemplo, a gente está numa ilha em que essa ilha tem poucos recursos, aqueles seres vivos que são muito, muito grandes, eles vão acabar precisando de uma demanda de alimento muito grande. Então, se aquele ambiente não dá o que ele precisa, ele pode acabar morrendo. E pode acontecer daqueles seres vivos que têm menor porte conseguir sobreviver naquela ilha. Entende? Que nem sempre ser maior... Não, a evolução não é dessa maneira, entendeu? Então, Darwin, ele vai falar o seguinte, ele vai comparar a seleção natural com a seleção artificial que a gente faz, sabe? A gente artificialmente escolhe algumas características, por exemplo, de fruta, as frutas maiores, a gente vai escolhendo as sementes das frutas maiores e assim por diante. Da mesma forma que a gente faz isso, a natureza também faz. Ela vai filtrando, ela vai selecionando os seres vivos mais aptos. Acontece até a tão chamada convergência adaptativa. Naquele ambiente, aquelas espécies que estão ali terem uma determinada característica, sabe? No ambiente mais seco, as plantas terem folhas transformadas em espinhos, sabe? E assim por diante, tá bom? É mais ou menos assim que acontece. Agora, seguindo aqui, Darwin ele não conseguia explicar do porquê que havia essa variabilidade, essa diversidade nos seres vivos. Do porquê que um apresentava uma característica e outra característica. Inclusive, são essas características que ajudam ali no processo de evolução, né? Ele fala que umas são mais favoráveis comparadas às outras. Essa característica favorável faz aquele ser vivo sobreviver. Igual, por exemplo, eu falei da ilha. Ser aquela ilha com poucos recursos, você ser pequeno é uma característica favorável, entendeu? Ele fala basicamente isso, mas só que ele não explicava, ali não tinha ainda entendimento sobre do porquê que acontecia essa variabilidade, essa diversidade fenotípica entre os seres vivos. Vamos descobrir como é que é? Hoje, e só para poder ilustrar aqui rapidinho, antes da gente ir pro próximo tópico, tá aqui as girafas aqui, ó. Aí aconteceu a seleção natural, ó. Olha ali na televisão, havia as girafas de pescoço grande e aquelas de pescoço pequeno. As de pescoço grande sobreviveram, foram passando as suas características para as próximas prole, e aquelas de pescoço pequeno não sobreviveram, então ficaram só as de pescoço grande. Basicamente isso. Agora o próximo tópico que a gente vai abordar aqui, o neodarwinismo. Olha só, esse cara aqui é o Mendel, ele foi muito importante nesse processo, tá bom? Com o neodarwinismo, ou também chamado teoria sintética da evolução, a gente vai entender do porquê que acontece essa diversidade, do porquê que numa espécie acontece de um apresentar uma característica, sabe? Ali ter essa, igual eu falei, da altura, e Mendel ele foi muito importante para isso, porque hoje não tem como falar de tudo, né, por conta do tempo, mas ele foi bastante importante nesse processo, para a gente poder entender como que acontece essa variabilidade. Essa diversidade acontece basicamente por conta de dois fatores. As mutações, que ali na televisão, as mutações, que basicamente é essa mudança no material genético,
tá bom? Que essa mudança gerando novos genes, que por sua vez gerando novas características, tá? E o segundo tópico, que a gente vai ver no neodarwinismo, é justamente a recombinação gênica, promovendo essa variabilidade, né? Na fala de hoje, essa variabilidade genética. Que aí, nessa recombinação gênica, vai vir 3 pontos principais. O crossing over, a reprodução sexuada, que é justamente um ser vivo se reproduzindo com o outro, e a segregação independente de 2 ou mais alelos, tá bom? É porque agora não tem como, por conta do tempo, explicar detalhadamente cada um, mas é justamente essa recombinação gênica e as mutações que vão contribuir para a variabilidade genética daquela espécie. Daí, com esse conhecimento que Mendel ajudou muito a gente, né, a gente vai ter um conceito de evolução muito legal. A evolução, olha ali na televisão, a evolução, ela basicamente vai ser a seleção natural, olha ali Darwin ajudando a gente, atuando sobre a variabilidade genética, entende? É basicamente isso, é a seleção natural atuando sobre a variabilidade genética. E só para poder, acho que agora vai dar um tempo, só para poder falar um negocinho rapidinho da reprodução sexuada que eu falei, a reprodução sexuada é um ser vivo se reproduzindo com o outro. Se fosse assexuada, seria um ser vivo promovendo outras proles, entendeu? Então, quando junta um ser vivo com o outro, contribui para a variabilidade genética. E o crossing over, vou falar aqui rapidamente aqui, ele é basicamente ali no processo quando a gente vai gerar as nossas células germinativas, ou seja, aquelas células que poderão se juntar com outra célula germinativa, para poder formar o zigoto. Nesse processo que a gente vai gerar essas células, a gente acontece o crossing over, que é quando há como se fosse uma mistura de segmentos do nosso DNA, entende? Aí ali promove também essa variabilidade genética, tá bom? E é isso. A gente vai fechando por aqui. Eu queria explicar mais, né? Queria falar mais. Queria falar, por exemplo, da segregação independente dos alelos. Queria detalhar mais, mas o tempo é curto, então fechamos aqui, tá? Espero que tenham gostado e tenham um excelente dia, ou excelente tarde, ou excelente noite, não sei o horário que vocês estão vendo. Fiquem bem.